Estamos de volta com o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil e você deve participar com a gente, né, através do nosso chat no YouTube. Você vai comentando, né? Várias histórias já apareceram aqui e hoje nós estamos fazendo uma homenagem ao treinador de futebol, à treinadora de futebol. Hoje é o dia do treinador e da treinadora de futebol. Então aí as nossas redes sociais para que você participe. E agora, né, depois da gente contar um pouco da história, né, do nosso querido Procópio, grande figura, o Procópio Cardoso que está aqui com a gente, vamos agora, então, entrar um pouco na história da Lindsay, que está aqui com a gente, e daqui a pouco na do Rodrigo também. Eu tenho até algumas imagens aqui, Lindsay, para você falar um pouco por quê, né, desse início como treinadora. Vamos lá, isso aqui é no Mineirão, não é? Depois do jogo da final, né, a gente conseguiu ganhar, e eu não sabia que os últimos 3 anos, os 3 jogos tinham ido para os pênaltis. Então foi o primeiro que foi vitória normal. Gente! Então assim, aí eu entrei na dança, né? Eu tento me misturar com as meninas. Aí chegando no estádio, no Mineirão, meu primeiro jogo como treinadora lá. Você parece que é muito emotiva com essa coisa, muito, né? Muito. Porque hoje se fala muito em técnico, mais frio, mas você não tá nessa não, né? Não. Minhas inspirações são treinadores bem Olha lá, emotivos. você abraçando a taça, curtindo mesmo. É sempre bom, né? Quando a gente ganha tem que aproveitar, porque é um ano é tanta cobrança, né? A gente cobra tantas meninas, tanto trabalho, que quando ganha a gente tem que aproveitar o momento, porque passa tão rápido, né? Uhum. Então, assim... Qual que é o grande desafio para um treinador, para uma treinadora de futebol para você, assim? Eu acho que é segurar essa emoção, equilibrar isso? Também. Manter a constância, né? Saber quando cobrar, saber quando falar um pouco mais carinhosamente. Isso, dar um abraço, exato. né? Essa linha, ela é bem tênue, né? E sendo mulher, e não é nem... Acho que a gente está muito mais acostumado a treinadores, até porque é normal, é cultural, né? Isso. As mulheres, nós tivemos muitos anos sem poder jogar, né? Desde... mais de 40 anos sem poder praticar, imagine para treinar, né? Então, acaba que tem muito mais treinador. Então, estamos mais habituadas com homens. E quando a gente pega a mulher, eu particularmente não tive treinadora. Então, para as meninas, para essa nova geração, ter uma treinadora é um pouco diferente também. Mas não digo que homem ou mulher seja diferente. A pessoa sendo qualificada, estudando, eu acho que, independente se for homem ou mulher... A técnica da seleção brasileira, a Pia, que é de fora, né? Como é que é? Por que ela é maravilhosa? Cara, ela é uma pessoa que, para começar, ela é 2 vezes campeã olímpica, né? Treinou os Estados Unidos, treinou a Suécia, no ápice dela. Não no ápice, mas quando ela leva a Suécia, um time... em 2016, mediano, que perde de 5-0 para o Brasil, do Brasil na primeira fase e classifica eliminando o Brasil nos pênaltis, ela vai chegar a uma semifinal. Isso. Numa final. Na final. E logo em seguida, ela vai para o Sub-16 treinar a base. Olha só. Quando o Brasil convidou ela para vir, ela estava treinando a base. É uma treinadora que não tem ego, é uma treinadora que pensa no desenvolvimento da modalidade, na evolução, principalmente aqui no Brasil agora. Quando eu estava como auxiliar na seleção, nós fomos a primeira, quando teve na pandemia, nós fomos a primeira seleção a voltar à Granja Comari. E quando nós estávamos lá, foi um período de treinamento de 28, 29 dias, ela ficou 15 dias com a gente, aonde a gente vê um treinador de equipe principal. Isso. Ainda mais da seleção brasileira, Exatamente. Né? Então não é só uma questão de ser treinadora da seleção, ela está acompanhando o futebol feminino como um todo. Exatamente. Inclusive, a técnica do América viria participar com a gente, mas não pôde porque ela está lá com a Pia. Né? A Nádia viria, né? E ela não pôde porque ela está em reunião exatamente com a Pia, né? Lá na sede da CBF. Que legal. Tá, vamos colocar o Rodrigo. Rodrigo, vamos entrar um pouco nesse assunto aqui também sobre... você teve experiência também com futebol masculino ou não? Como é que é a sua história aí com o feminino? Conta pra gente, Rodrigo. A minha história no futebol se inicia quando eu nasci, né? Acredito que todo o povo brasileiro, seja homem, né? Seja menino, seja menina, já nasce com a paixão pelo esporte, né? Isso é algo cultural nosso. E comigo não foi diferente. Então, tentei ser jogador de futebol, mas não tive sucesso como os professores que aí estão, né? Então, com 18 anos, decidi que não seria um caminho que eu poderia levar para a minha trajetória de vida. E desde ali eu tive a decisão de que eu estaria dentro do campo trabalhando com futebol. Comecei a faculdade de Educação Física, considero que eu participei por todos os processos de formação que o treinador necessita, trabalhei com futebol educacional de 5 a 18 anos, trabalhei com futebol competitivo de base no masculino, no profissional.
Trabalhei sim, né? Citei agora no futebol masculino. Não vejo diferença, existe a diferença biológica entre o homem e a mulher, isso é natural da vida, né? Mas em relação ao futebol, não vejo diferença. São mulheres jogando contra mulheres, com um entendimento muito bom de jogo. A professora citou o trabalho que é feito também, esse acompanhamento na base, e um trabalho de base muito bom nesse momento no futebol feminino no Brasil. Acredito que a médio prazo a gente vai colher esses frutos. Então, a minha transição para o futebol feminino fazem 3 anos. Eu entrei numa equipe da primeira divisão do Campeonato Brasileiro também, Minas Brasília, que é de onde eu nasci. Estava num clube masculino lá e me fizeram um convite para poder entrar na modalidade. Não entrei para participar, entrei realmente para fazer uma trajetória, uma história, colaborar com a modalidade de alguma forma. Então, tenho um projeto a longo prazo dentro do futebol feminino e foi assim que eu entrei. No Cruzeiro eu entrei no último ano, mas acredito que você vai entrar a fundo aí nas suas perguntas, eu vou te deixar à vontade também. Não, que isso, Rodrigo. Não, fica à vontade. Rodrigo, a CBF, né, a Seleção Brasileira, a PIA, no caso, ela acompanha de perto os clubes assim? Porque eu realmente tô sentindo um pouco que vocês se reúnem com ela. Tem isso, Rodrigo? Eu não tive contato direto com ela ainda, mas os auxiliares dela e os treinadores da categoria de base acompanham, sim, de perto os clubes. E ela faz visitas, sim, nos clubes. Não tive a oportunidade ainda para de conhecê-la. Totalmente diferente. Mas a auxiliar dela tem contato direto com os clubes, com certeza com a professora Lindsay também. Isso é muito importante, né? Isso motiva os atletas que aqui estão para que elas possam representar o nosso país, né? Que é um prazer para todas elas também. Muito interessante. Rodrigo, você mesmo citou, né, que o brasileiro gosta muito de futebol. Os homens, né, nós meninos, começamos ali cedo, até o Procopio falou do lance do colégio, né, e tal. E as meninas, como é que elas começam no futebol? A professora Lindsay também citou nesse sentido da proibição no país, né, isso com certeza atrasou o desenvolvimento da modalidade. Mas desde o momento que eu entrei eu acredito que eu entrei num momento muito bom, uma fase de transição, de profissionalização, de bons profissionais entrando no futebol, de apoio de pessoas de fora. Isso motiva também as garotas, desde novas, entrarem no futebol, mesmo que de forma educacional. Eu tive atletas na escola de futebol 10 anos atrás, atletas garotas, que já praticavam, então cada vez mais a gente vai ver isso. Dentro do futebol, pensando na formação, né, para o futebol profissional, a Confederação Brasileira de Futebol também vem desenvolvendo uma estrutura bem bacana para que a gente tenha atletas não apenas a curto prazo, mas a médio e longo prazo também. Isso tem sido feito de uma forma muito importante. Já existem competições sub-14, sub-16, sub-18, para que seja feita uma transição de uma forma positiva para essas garotas, né? Acredito que a professora Lindsay tenha iniciado jogando até com meninos e também tenha se inserido rapidamente no futebol profissional, justamente por falta do projeto de base, né? Mas agora eu vejo que é bem diferente. O próprio Atlético já tem vários atletas que são formados pelo clube. Aqui temos uma atleta também, goleira, que é formada pelo Cruzeiro. É a única remanescente da base, né? Hoje não temos categoria de base, mas nosso objetivo de curto e médio prazo é retornar à base. Esse projeto de formação dentro do clube é muito importante. Então eu vejo que a popularização da modalidade aqui no país cada vez está maior. Legal. Rodrigo, a gente tem algumas imagens suas também, né? Vamos colocar essas imagens aqui. Mas tem um pai de meninas aqui que está me perguntando o tempo inteiro, Lindsay, que eu acho que ele quer botar as meninas para jogar futebol. Tem escolinha para futebol feminino? Na verdade, assim, eu conheço uma escolinha só para mulheres em São Paulo, eu sei que tem uma, mas eu iniciei jogando com meninos. Com menino não tem jeito, né? Eu ia para a escolinha e treinava junto dos meninos. E eu acho que hoje tem muitas escolinhas que esse misto, né, mix, não sei como dizer, está acontecendo bastante. Hoje em dia está muito maior o acesso. Deixa eu só voltar ali nas imagens que a gente colocou ali do Rodrigo, né? Vamos colocar de novo. Queria que você comentasse rapidamente para a gente, Rodrigo. Esse aí é o treinamento seu no treinamento, Cruzeiro. Isso. Treinamento no Cruzeiro. Essa é a Toca 1 ou a Toca 2, hein? Não, essas fotos são da última temporada. A gente tinha uma estrutura em Betim, que era exclusiva para o feminino, então tinha hotel, o campo de treino, academia, parte de recuperação, tudo era no mesmo local. Ainda mais pela pandemia, essa estratégia do clube de poder preservar as atletas num momento tão difícil, né? O menor contato possível com outras pessoas. Foi bem bacana no último ano. Nesse momento a gente treina na Toca 1. Na Toca 1,
Apresentamos ontem, mas essas fotos que foram passadas são da última temporada em Betim. Rodrigo, não tem jeito, eu tenho que te perguntar isso, né? O futebol feminino é do Ronaldo também? Virou SAF? Como é que é o do Cruzeiro? Como eu citei no início, eu não vejo distinção de gênero em relação ao futebol. É futebol, né? São jogados no mesmo campo, com o mesmo tamanho de gol, com o mesmo número de pessoas, com as mesmas regras. E também não seria diferente na parte estrutural. A categoria de base faz parte também, o futebol feminino também. Então a gente vem recebendo um apoio muito grande já da nova estrutura do clube, isso é muito importante para nós. Tá bom, legal. Vamos lá, Procópio. Esse sucesso do futebol feminino, como é que você vê isso, hein? Com muita alegria, porque quando eu era estudante, não se falava isso, nem se pensava nisso. Nem se pensava, né? Não é? Quando a menina, às vezes, gostava de... Queria jogar, né? Na rua. Eu, por exemplo, na minha cidade, algumas meninas participavam, né? Sei lá, nos anos 50, mas era proibido. Era proibido, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Então, mas era... Eu entendo pelo seguinte, porque da época, era a moda da época, o modo de criar, o modo de se ver, a mulher e o homem eram bem diferentes, né? Eram polos, né? Não é como hoje. As mulheres conquistaram esse espaço. Hoje eu fico... Hoje, quando eu vejo um bom jogo, eu vejo sempre jogos, né? E vejo uma boa jogadora, a gente fica porque a habilidade... Você vê uma jogadora de basquete, vôlei, por que não no futebol também? Claro, isso. Claro. Não é verdade? Exato. Então, e aí não tem como não falar da Marta, né? Inclusive jogou aqui em Belo Horizonte, no Santa Cruz. Sim, Marta e outras tantas, né? Sim. No mundo todo, a gente vê cada jogadora espetacular, não é? Mas tem um gol da Marta, aquele gol que... Quando a gente vê o voleibol, né? O basquetebol, o tênis, o feminino, é um espetáculo. Por que o futebol também não é? Já está mostrando que nós estávamos atrasados. Estava atrasado, exatamente. O vôlei feminino, ele é mais técnico, né? O masculino existe muito mais menos rally. E o futebol feminino também é mais técnico. Eu penso que... O contato físico existe, mas não é tanto. Mas não é tanto, Não. Eu acredito que nós, do feminino, eu tomo como exemplo, eu digo que o feminino é o masculino da década de 70. O futebol arte. Exatamente, é muito mais técnica, né? A gente está sim avançando na parte na parte tática, na parte física, que hoje em dia na Europa, muito mais intensidade, né? Tanto masculino como feminino. Então, assim, eu digo que o feminino, nós estamos evoluindo, porque a gente perdeu muito tempo. Como os meninos começam? O primeiro brinquedo, qual é para o menino? Uma bola. E ele tem um contato com a bola. Exatamente. Mesmo que ela queira uma bola. Exatamente. Ninguém pergunta pra ela, né? Inconscientemente, ela vai aceitar a boneca, porque mesmo que ela goste, ela não vai dizer para o pai e para a mãe, olha, eu quero uma bola. Então, as meninas acabam convencendo. Antigamente, se fizesse isso, era mal visto. Mal visto, sim, bem lembrado, Procópio. Preconceito muito grande. Preconceito. As meninas começam mais tarde. Então, esse delay, né, da parte física, da parte tática, né, até da parte técnica, é porque a gente começa muito mais tarde. Isso. Então, assim, se a gente pega alguns países aí onde é cultural, né, Estados Unidos, Europa, as meninas com 9 anos vai para a escolinha, é meio que uma obrigatoriedade um esporte. É muito legal isso, porque nos filmes aparece isso, sim, né? Sim. Lindsay, eu gostaria de acrescentar uma coisa, o seguinte. Eu sou mais velho que vocês todos, posso ser pai de vocês. Não, mas é isso mesmo. E vi. O problema é que antigamente era um tabu. Uma menina falar que gostava de futebol, que queria jogar. Até o vôlei ainda era... Né? Difícil, né? Então, até no estádio, a mulher no estádio, né? Não tinha tanta presença. Nós, os meninos, né? A gente jogava bola na rua, em qualquer lugar, qualquer campo, não é? E a menina não, era tabu. Isso.
A própria mulher, como torcedora no estádio, né, era tabu também. Agora, Procópio, nós temos umas imagens de você como treinador. Vamos aproveitar aqui para colocar algumas imagens. Olá! Não é como exemplo, não. A felicidade. Olha a felicidade ali, olha aí, tá vendo? O treinador tem que curtir também, não é, Procópio? Ali já tá mais bravo, que é o Galo, né? Quando pegava o Galo naquelas rabeiras ali. O técnico de futebol, sabe? Eu vou dizer para vocês uma coisa, você principalmente. O técnico de futebol, ele é, antes de tudo, antes de qualquer coisa, ele tem as mesmas funções de um pai e de um bom professor. Você não pode querer bem mais a um do que a outro. Você não pode priorizar um em detrimento de outro. O pai não faz isso. O professor também não pode fazer O isso. professor também não pode fazer. Procópio. Sua comparação é ótima. Isso é uma coisa que levou minha vida toda, desde que eu comecei. Porque eu falei com você, eu estudei interno, né? Eu estudei na minha terra, na minha cidade, né? No grupo escolar, né? E via o modo como era tratado, vim para Belo Horizonte e de outra maneira. Então eu entendi que um pai, um professor e um técnico, ele tem as mesmas funções. Você tem que amá-los, mas tem que ser duro na hora que tem que ser duro. Você tem que ser amigo na hora que tem que ser amigo. Tem que ensinar, tem né? que ser, porque corrigir, né? É a função. É a função, né? É a função. Por exemplo, nós estamos falando aqui de um programa que vai para muita gente. Eu vou falar para vocês uma coisa que além de você deve ter aprendido muito com treinadores também, mas eu aprendi o que um treinador não deve, o que eu não deveria fazer como treinador, mais do que eu aprendi para fazer o correto. Sim. Porque eu tive muito treinador da época, sabe? Não é porque eles eram ruins, não. Entendi. Mas o modo como se via o futebol, o modo como se agia, sabe? E o Strick, era um desses? Eu não tive vou dizer, o prazer, o privilégio de trabalhar com ele como... Como jogador, não? Não. Ah, tá. Não. Mas ele era desse estilão durão, assim. E o treinador, ele tem horas, eu falei, ele é um pai. Isso. O pai tem hora que tem que ser bravo. Tem. Tem horas. Tem que corrigir, né? Mas você não pode usar isso como uma maneira de punir alguém. Perfeito. Você tem que corrigir como um pai e professor. Explicar o porquê que está errado. Por que está errado, como está errado. Sim, diga. Às vezes que a gente foi campeão mundial, os treinadores, o Zagallo, quando fazia parte, era esse paizão que, quando tinha que brigar, brigava. Felipão, né? A equipe de 2002, o Felipão era o paizão, era a família Felipão. Então, nós tivemos treinadores que se deram bem nesse perfil, né? Mas isso é difícil, né, para vocês, né, gente? Isso é difícil. Isso tem que ser... por exemplo, quem foi jogador, no meu caso, comecei lá cedo, né? E você teve a oportunidade que muitos não tiveram e não têm de estudar, de ter um lar mais ou menos feliz. Às vezes o pai, coitado, sai de madrugada, a mãe sai correndo para poder trabalhar. Não tem pai e mãe. Outros não têm. Então, sabe? Então, ele tem que chegar num clube, você entende? E encontrar uma pessoa nesse sentido. Entendi. O treinador... Um porto seguro ali, o treinador, né? Uma referência. Ele tem que ser duro com qualquer um. Tá. Eu, por exemplo, o que eu falei com você, eu nunca levei para mim, que eu vi muitos treinadores famosos, mas que faziam média. Pegava, põe o braço nas costas do Reinaldo, do Pelé, do coisa, e sai conversando para lá. Tá. Os outros aqui, e daí?
Agora o menino, às vezes, cara, que isso? Fácil abraçar os melhores, né? Então, E o reserva você lá. entendeu? Entendi. Vamos colocar o Rodrigo. É interessante isso. Rodrigo, você concorda com isso, assim, que né, o treinador às vezes faz né, tem treinador que faz muita média, assim, não é? Trata diferente, como o Procopio falou? Como o professor citou, a gente acaba tendo referência do que se fazer, do que se não fazer na nossa trajetória. Eu estou iniciando a minha carreira, né, mesmo com 10 anos de futebol, ainda sou muito novo, né, estou com 30 anos de idade, mas venho aprendendo, escutando as pessoas que têm mais experiência nesse sentido. Considero sim que hoje o treinador principalmente é um gerenciador de pessoas, porque o aspecto de jogo, os aspectos táticos, esses referenciais a gente pode abrir os livros, ler e etc., mas essa tomada de decisão, esse time, essa leitura de como abordar o atleta, como tratá-lo, não diferenciar um atleta porque ele é melhor tecnicamente ou não, mas ter um nível de conduta próximo entre todos, né? Aproximar em relação a isso. Considero sim que é determinante no sucesso ou insucesso da carreira de um treinador e venho buscando me aperfeiçoar nesse sentido, para o quanto menos cometer esses erros em relação à gestão de elenco, que cada vez mais se torna mais determinante para o sucesso de uma equipe, de um clube, de um treinador. Rodrigo, você falou em gestão de elenco. Por exemplo, você conhece a vida pessoal das suas jogadoras? Isso faz parte também do trabalho do técnico de futebol? Então, um ambiente até peculiar, assim, em relação ao futebol feminino, foi a primeira vez que eu vivenciei isso ano passado, foi morar no mesmo local que as atletas. Eu morava no hotel com elas. Isso particularmente aproximou bastante a gente, porque nos momentos de folga, nos momentos de almoço, jantar, pude ter contato com cada uma delas, as conheci bastante em relação à vida pessoal, mas nada correlacionado ao controle, a querer saber demais. Claro. É muito mais desse trato, assim, de conhecer a pessoa, né? De ter esse lado mais humano, de entendê-las, né? De saber como elas chegaram até aqui, né? Isso é muito importante. Quando a gente trabalha agora num cenário que eu vou vivenciar esse ano com elas, que não teremos um local para moradia de todas, né? Cada uma terá o seu próprio local de moradia. O contato se torna muito mais profissional, né? Muito mais restrito ao treinamento, ao dia a dia. Mas eu gosto de sempre deixar em aberto aos atletas que eu trabalho, independente de serem eles atletas de base no masculino ou feminino, ou no profissional masculino ou feminino, essa abordagem olho no olho, de poderem ter acesso a mim a qualquer momento. E todos os atletas, seja o mais novo ou mais velho, eu deixo sempre aberto para que a gente possa se aproximar, conversar. Eu considero que isso é muito importante, sim. Legal. Rodrigo, me responde aqui rapidamente. O treinador, né, a treinadora brasileira estão desprestigiados? Por exemplo, o Cruzeiro tem um técnico de fora, o Atlético tem um técnico que é de fora. O que você pensa desse momento? Assim? Eu vou rodar essa pergunta aqui para todo mundo, mas começando contigo. Eu não considero, eu trabalhei na Arábia Saudita já também, né? Da mesma forma que eu tenho pretensões fora do país, acredito que os de fora também têm pretensões aqui. Aqui é um dos maiores cenários do mundo no futebol, então natural que queiram estar aqui também. E para nós, como treinadores, eu considero importante essa globalização, essa abertura de mercado para todos, porque da mesma forma que a gente quer em algum momento vivenciar outras culturas, e isso o futebol proporciona também, eu acredito que outros também querem estar aqui. Em algum momento a gente ficou restrito de trabalhar fora do país, porque a UEFA, que é o principal local do mundo no futebol, ele obriga que o treinador tenha a licença da UEFA, né? A licença do Brasil, muito do tempo não foi validada lá, inclusive é recente a licença de treinadores do Brasil, né? Mas eu acredito que é muito mais isso. Tem o curso de treinadores da Argentina, que forma os principais treinadores da América do Sul, que há bastante tempo existe esse curso e que ele é convalidado na Europa. E isso abre mercado para os treinadores da América do Sul, o que restringiu em muito tempo os treinadores do Brasil. Considero que é muito mais de certificação do que estarmos com as portas fechadas. Tá bom, legal. Gostei da sua sinceridade. Você foi, né, honesto, assim, né, jogou aberto. Eu vou passar para a Lindsay e para o Procopio, mas daqui a pouco, no próximo bloco, porque essa é uma curiosidade que todos têm, né? Nós temos muitos técnicos estrangeiros no Brasil. Será que temos um momento de desprestígio dos nossos técnicos? Mas antes, eu só mandar um abraço para Rosângela Reis. Ela está acompanhando a gente em Brasília. Olha que legal, hein, Rodrigo? Na sua terra. O Elvio Martzer está aqui ligado com a gente em Belo Horizonte. Tem o Renato Paris também, que falou: Procopio com a sua elegância sempre própria. E o Renato fala assim: eu sou quase um como Procopio. Eu era centroavante e virei defensor. Tá aqui, ó. A diferença é que eu era péssimo como centroavante e virei um goleiro, pelo menos um bom goleiro, né? Isso antes de jogar basquete. Grande abraço, Procopio. E a Alice Machado manda um beijo principalmente para a Lindsay aqui.
Tá bom, essa foi boa, hein, Procopio? Virou jogador de basquete, tão ruim que ele era no futebol. Intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais BH Todo Dia. Valeu!